mais de 3,5 milhões de brasileiros consumiram algum tipo de droga ilícita recentemente. Dados como esses são preocupantes, visto que o uso dessas substâncias traz inúmeras consequências graves à saúde e revelam a necessidade de ajuda para que essas pessoas possam ser inseridas socialmente e sigam uma vida normal. Mas será que a dependência química tem cura, Cleiton? O problema ele abrange uma discussão ampla e complexa. Requer uma completa transformação no cotidiano do usuário e, principalmente, que ele acredite na possibilidade de se livrar desse mal. Por esse motivo, hoje nesse vídeo, eu venho aqui esclarecer em detalhes essas questões, além de abordar outros pontos importantes sobre dependência química. Então, se você quer saber se é possível deixar definitivamente o uso de substâncias, continua aqui comigo, tamo junto? Bom, primeiro, dependência química tem cura, Cleiton? Dependência química é considerada uma doença crônica, progressiva, sem cura, porém tratável. Apesar da possibilidade de tratamento, a recaída durante o período de recuperação atinge de 40% a 60% dos pacientes, o que se equipara às receptivas também da diabetes e da hipertensão arterial sistêmica, que ocorre entre 50% a 60% dos pacientes também. Desse modo, o dependente químico ele precisa de uma fase terapêutica contínua, a qual proporcionará resultados a longo prazo. Quanto antes medidas forem tomadas para reverter o quadro, melhor é, pois o vício ele tende a tornar-se irreversível com o passar do tempo. Agora, como é o tratamento para a dependência química? Bom, o vício em drogas, ele provoca alterações comportamentais, cognitivas, afetivas e sociais. Por isso, durante o tratamento, todas essas esferas são trabalhadas, para que o indivíduo ele possa se recuperar integralmente. Inicialmente, é realizada uma entrevista motivacional com o intuito de fazer ações coassertivas que ajudarão na adesão ao processo de reabilitação, a partir de estímulos internos e externos do próprio paciente. Essa etapa envolve algumas fases referentes à decisão de mudar o hábito de usar substâncias químicas. Agora vamos saber aqui um pouquinho delas aqui. Primeiro, pré-contemplação. Nesse momento, o paciente ele nega que tem um problema, desconhece a necessidade de mudança e acredita que não precisa de um tratamento. Toma água. Boca seca. Assim ele resiste a qualquer tipo de ajuda e também não cogita a adoção de medidas que o levariam a deixar de ser um dependente químico. Procure um profissional especializado, tá bom? Nessa fase. Próxima, contemplação. Aqui, o paciente ele já começa a aceitar o seu problema, porém, ainda tem dúvida se de fato a dependência existe e ele acredita que terá a capacidade para superá-la sozinho. Além disso, ele tenta encontrar razões que justifiquem o contexto em que se encontra inserido. Próxima, preparação. Nesse estágio, o paciente assume que realmente sofre com a dependência química. Ele começa a planejar e pensar na possibilidade de lidar com a doença e viver melhor. Próximo, ação. Bom, dura de 3 a 6 meses e compreende o período em que um dependente químico ele inicia um plano de ação voltado ao tratamento. Inicia com o intuito de evitar recaídas, mudar seu ambiente social e afastar-se de pessoas que também usam substâncias e podem contribuir para que ele volte ao uso de substâncias. Próxima fase, manutenção. Isso é muito importante. A fase de manutenção, ela começa após o indivíduo alcançar o seu objetivo de estar longe das substâncias. No entanto, ele não está livre de enfrentar recaídas, mas entende isso e sabe que deve se manter firme e continuar o seu tratamento, que é pelo resto da vida.
Agora, quais são os fatores de risco para o sucesso do tratamento? Bom, é necessário que o paciente ele saia de um ciclo vicioso e de sentimentos que ele cria e fantasia em relação a ele mesmo. Muitas vezes tem-se um sentimento de onipotência, de autossuficiência. Adotar uma postura negativa no sentido de não respeitar os profissionais que estão à disposição para ajudá-lo e querer que tudo seja feito ao seu favor, tudo do jeito dele. Também são pontos que atrapalham a obtenção de bons resultados. Daí pode-se falar também de uma característica do rei bebê. Outro empecilho é a fase da mentira, na qual há uma tentativa de manipular as pessoas à sua volta. Após essas etapas, ele ainda pode se vitimizar e culpar outras pessoas pela sua dependência. Assim, ele cria ferramentas para desestruturar o seu tratamento e até interrompê-lo, o que torna fundamental o apoio familiar, psiquiátrico, psicológico, psicoterapêutico, para estabilizar o humor, regular os níveis de depressão, de ansiedade e síndrome motivacional. Atualmente, além do atendimento com psiquiatras, é possível utilizar a psicoterapia, baseada na terapia cognitivo-comportamental, padrão ouro, visando a criação de um cronograma diário para definir o que o dependente químico precisa fazer. O uso de estratégias para que ele possa reconhecer a doença e a necessidade de se tratar também mostra-se muito importante, tanto quanto o acompanhamento com um educador físico e um nutricionista também, pois o vício ele altera a estrutura do organismo como um todo, fator que poderá favorecer o desenvolvimento de outras doenças, como a pancreatite, diabetes, pressão alta, entre outras. Agora, como encarar as recaídas no tratamento da dependência química, Cleiton? Bom, eu vou usar uma seguinte metáfora aqui para retratar como o paciente ele deve encarar as recaídas. Eu faço hipismo, um exemplo. Cada vez que eu caio do cavalo, dá um medo. Mas eu tenho que subir de novo e continuar galopando e saltando os obstáculos. Assim, ainda que ele estará sujeito a repetir isso, a cair novamente, porém, ele precisa entender que isso não significa ausência de conquistas, e sim que é o movimento de começar novamente de onde parou. Como o tratamento, o indivíduo ele já tem ganhos e uma estrutura para lidar com esse tipo de situação, que faz parte do processo e não deve ser um motivo para interromper a recuperação. Qual o papel da família no processo da dependência química? Bom, os familiares têm um papel de dar apoio, sem julgamentos, e ajudar o paciente na sua reabilitação. No entanto, há casos em que a família pode facilitar o tratamento ou prejudicá-lo. Se for conivente com os ideais do dependente de burlar nesse processo, por exemplo, também é fundamental que as pessoas saibam lidar com a codependência, ou seja, o desenvolvimento dos mesmos sintomas de quem sofre com o vício, depressão, ansiedade e sentimentos de responsabilidade pelas atitudes geradas pela dependência em si. Desse modo, os entes queridos precisam ser bem orientados para não adoecerem. Necessitam de psicoterapia, um trabalho de psicoterapeuta holístico, entender bem o que é a dependência química e ter pulso firme para ajudar na evolução do tratamento. Agora, como um centro de reabilitação especializado pode ajudar no tratamento de dependência química? Infelizmente, quando em estado de dependência química, o paciente não consegue entrar em abstinência sozinho. Então, o tratamento em regime de internação fechada possibilita que ele não entre em contato com a droga, pois está em um ambiente protegido e com total suporte,
o que facilitará a continuidade da reabilitação do mesmo. Bom, no centro de reabilitação, ele passará pelo processo de desintoxicação e poderá ter uma crise causada pela falta da substância química em seu organismo, que é a parte mais dolorosa do tratamento, visto que gera alterações físicas, psicológicas, pode dar sudorese e até convulsões, principalmente no caso do etilista. Neste caso, a instituição consegue ajudá-lo a superar esse momento. Primeiramente, há uma remissão inicial, até 1 ano, pois nesse período as chances de recaída são maiores. E depois a remissão permanente. Como escolher agora, Cleito, o melhor centro de reabilitação para o tratamento do meu ente querido ou para o meu tratamento? Bom, a instituição ela precisa contar com profissionais especializados na área, que atuem na recuperação do dependente químico e, diante de qualquer intercorrência, ser formada por uma equipe bem estruturada, oferecer avaliações multidisciplinares para proporcionar suporte aos pacientes e ter diversas atividades terapêuticas. Além disso, a instituição deve fornecer suporte 24 horas e contemplar todos os passos necessários para um tratamento eficaz. Bom, agora que você descobriu se a dependência química tem cura ou não e compreendeu diversos fatores relevantes que envolvem o processo de reabilitação, é muito importante que você reflita sobre os ganhos que serão proporcionados a partir de um tratamento adequado e veja que vale a pena procurar profissionais capacitados para auxiliar no processo. Tenha em mente que, embora seja um problema crônico, tratar-se permitirá que a vida ganhe um novo sentido. Eu sei porque eu sou prova viva disso. 12 anos de recuperação. Esse que vos fala aqui. Deu certinho o copo. Queridos, tem tratamento. Não tem cura, mas tem tratamento. Então, procure ajuda. Se você precisa de ajuda, se você conhece alguém que está precisando dessa ajuda, pode me procurar, deixa nos comentários aí. Eu vou deixar o link da Parceiro Sóbrio, que é a minha empresa de atendimento online. A gente também trabalha com internações, a gente é conveniado com algumas clínicas. Eu trabalho em uma clínica também, tá? Então, se você precisar dessa ajuda, pode me procurar, que eu estou aqui para te ajudar. Tamo junto? E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no canal, porque isso ajuda a esse vídeo ser divulgado para mais pessoas. Infelizmente, poucas pessoas falam a respeito desse assunto com seriedade. A grande maioria quer se promover. Eu vim aqui para esclarecer, tirar dúvidas e mostrar para vocês como funciona esse tipo de tratamento. Legal? E compartilhe esse vídeo também. Pode ser que você conheça uma mãe, um pai, um tio, não sei, que esteja enfrentando esse problema pessoal ou com um ente querido. Nós estamos aqui para te ajudar. O que nós não podemos permitir é que as pessoas continuem sofrendo no uso abusivo de substâncias psicoativas. Legal? Então, vou deixar aqui o link da Parceiro Sóbrio, página do Instagram, tá bom? Então pode entrar em contato lá, que vão ter profissionais capacitados e qualificados para te ajudar. Tamo junto? Shalom, shalom e valeu!